Feliz sábado a todos. Agradeço a mensagem musical que foi cantada aí, né? Deu mais certo do que eu pensei que ia dar. E o tema de hoje, como alguns já ficaram sabendo na semana, para quem está no grupo da igreja, conseguiu visualizar o bannerzinho lá que eu enviei. E já sabe o tema, né? E é um tema curioso. Mas antes disso, nós vamos orar para que a palavra de Deus seja aberta. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado por que o Senhor tem sido bom para conosco até aqui. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija aqui, para que essa palavra possa servir de motivação, alerta e conforto aos nossos corações, Pai. Que o Teu Santo Espírito abra o coração de todos aqui para receber a palavra. E também que eu possa ser um canal limpo para transmitir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu não gosto muito de colocar tema nos meus sermões. Eu tenho muita dificuldade de colocar tema. Mas o pastor deu a sugestão. Não, tem que colocar um tema para chamar a atenção. Eu falei, tá bom, acho que a ideia é muito boa. Eu vou tentar, né? E hoje nós estamos aqui em nome do Departamento de Liberdade Religiosa. E o tema é cristão criminoso. Aí você pode me perguntar, é possível um cristão ser um criminoso? Parece ser contraditório isso. Como que um cristão pode ser um criminoso? Se um cristão é um criminoso, ele não é um cristão de verdade, não é? Sim ou não? Vamos ver. Que tipo de crime um cristão poderia cometer? Um criminoso deve ser punido. Logo, o cristão criminoso, ele seria punido? Olha que interessante. Nós vamos descobrir aqui, abrindo a palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, eu vou falar algumas características desse criminoso para que você fique mais com a pulga atrás da orelha, né? O criminoso, ele tinha espírito excelente, fidelidade, lealdade e sinceridade. E muita capacidade. Agora complicou tudo. Espera aí. Você está falando que a pessoa é um criminoso? Mas está dizendo que ele tem um espírito excelente? Está dizendo que ele é fiel? Leal e sincero? Paulo, você está compartilhando fake news no púlpito, é isso? Vamos ver aqui. Daniel capítulo 6. Vamos ler do verso 1, de início do verso 1 até o 14. Daniel capítulo 6, verso 1 ao 14. Todos encontraram aí? Amém? O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários, por causa da grande capacidade. Então, Daniel se mostrou capaz, por causa da sua grande capacidade, o rei planejou colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais,
altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente. Dê ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como a lei oficial dos medos e persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram junto à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. Ó rei não, né? O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo da situação. Qual era o crime que Daniel tinha cometido aqui? Qual? A igreja não está... Só o Tiago respondeu aqui. Eu sei que o Tiago passa a classe bíblica de Daniel aqui, né? Inclusive, vocês querem aprender mais, às 15 horas de sábado está tendo a classe. Hoje é o capítulo 7, ó, um depois desse aqui. Então, quem não estudou o capítulo 6, está conseguindo revisar um pouco rápido aqui, já para emendar no capítulo 7 às 15 horas, né? 15 horas. E a gente vai descobrir aqui o contexto que foi escrito este livro de Daniel. Nós sabemos que Daniel foi muito jovem, afastado de seus pais. E aí ele serviu ao rei Nabucodonosor. Aquele reino foi invadido pelos medos e persas. O rei Dário governava ali. Ele dividiu o governo em sátrapas, que mais ou menos uma espécie de governadores ali. Ele dividiu o governo para garantir ali a arrecadação dos impostos e tudo mais. É difícil uma pessoa só administrar tudo, né? Fiscalizar tudo. Então, inteligente como era, fez aquela divisão ali entre os governantes para que não ficasse tão pesado para ele. Mas o que acontece? Daniel começou a se destacar no seu trabalho. Eu não sei quem já começou a se destacar no seu trabalho, aqui na igreja, mas sabe que se destacar no seu trabalho não é algo totalmente positivo assim. Por quê? Porque em algum sentido existem pessoas invejosas. Existem pessoas que veem o seu destaque profissional e ao invés de dizer, nossa, poxa vida, eu quero aprender com essa pessoa, eu vou me aproximar dessa pessoa para saber qual é o segredo desse sucesso profissional dele. Essas pessoas, elas tinham inveja e queriam derrubar, puxar o tapete de Daniel. E que idade que Daniel tinha? Mais ou menos, estima-se mais ou menos que Daniel tinha 85 a 90 anos de idade. Ou seja, quando eu li isso aqui, eu falei, meu, cristão não tem paz, mas nem quando está idoso. Rapaz, a gente vê a velhice como um meio de descansar, né? Poxa, o cara está idoso, né? Dá um tempo para ele agora. Poxa, já foi perseguido, já aconteceu isso, aquilo outro. Tá idoso, deixa o cara no cantinho dele. Mas não, ainda tinha prova para ele. Realmente é algo que é difícil de entender às vezes. Porque nem na velhice às vezes o crente tem paz. Nem na velhice o cristão tem paz.
E um homem de fidelidade e honestidade, como Daniel era desconcertante para aquelas pessoas manipuladoras e desonestas que estavam ali. Daniel não precisou falar nada contra aquelas pessoas. Daniel só precisou agir da forma correta. E aquilo era como se fosse um soco na boca do estômago daquelas pessoas. Para uma pessoa desonesta, você não precisa fazer muito. Você não precisa confrontar ela. Basta ela ver que você está agindo diferente dela, ela já vai se sentir ofendida. E é assim que eles se sentiram. E qual foi a estratégia deles? Eu vou precisar caçar um erro. É igual a imprensa quando o político vai se candidatar. Vai, revira a capivara do rapaz ali e descobre coisas de não sei quantos anos atrás. Tem um técnico aí que ia treinar o time do Corinthians e o pessoal revirou a capivara do cidadão, achou um caso lá, ele foi acusado lá atrás. Era exatamente isso que eles estavam querendo fazer com o Daniel. Porque se eles encontrassem algum erro, eles iam levar esse erro para o rei e falar lá, ó, o rapaz que você está querendo, o senhor que você está querendo colocar acima de nós, comete esse erro aqui, comete aquele erro ali. Mas o que a palavra de Deus fala? Que não acharam nada que o desabonasse no seu governo. E aqui eu sinto uma inveja santa de Daniel. Porque eu queria ser do jeito dele. Nós por vezes falhamos em diversos pontos da nossa vida. E infelizmente, no meio do trabalho, seja em qualquer contexto da nossa vida, tem pessoas que elas andam mais com uma lupa do que com a mão estendida. Então posso dizer por vivência própria, em várias experiências de emprego que eu já tive. Poucos apareceram para me ajudar, mas a maioria estava lá para apontar quando eu cometia um deslize. É algo para nós refletirmos. Mas tudo isso tinha um motivo. Um motivo de Daniel servir ao Deus do céu. Isso causava uma inveja tremenda naquelas pessoas idólatras que estavam ao redor dele. E aí o que eles pensaram? Poxa, eles estavam andando por lá. Tem pessoa que é assim. Ela não faz o trabalho dela, mas ela faz um excelente trabalho de câmera de vigilância da vida dos outros. Isso é excelente. Então, eu não sei se esses administradores tinham falta do que fazer no trabalho deles. Parece que sim. Eles falaram, eu vou caçar. Vamos lá. Aí eles passaram perto da casa do Daniel, vamos ver. O que ele está aprontando ali? Ah, está orando. Opa, peraí, tive uma ideia agora. Vamos pegar ele aí. Se as pessoas elas não acham nada que te desabone, elas vão tentar perseguir a sua fé. Se você é um trabalhador honesto, a pessoa vai chegar em você e vai querer dizer que você tem que trabalhar no sábado porque você guarda o sábado. Então o mal ele é tão sujo que se você não tem nada que te desabone, ele vai te pegar no que você faz de certo. Ele vai te pegar no que você faz de certo. E eles encontraram a lei de Deus, a oração de Daniel, 3 vezes ao dia, como motivo para acusação. E ali começou uma armação para derrubar aquele homem. Aquele homem praticamente estava sozinho ali. Estava sozinho. Que apoio ele tinha? Ah, do rei. Mas o rei foi pego numa armadilha aqui. O rei Dario, ele era... quando a gente lê o relato, parece ser uma pessoa que, apesar de não conhecer verdadeiramente ali, completamente o Deus vivo, ele era uma pessoa que procurava ser correto. Pelo menos pelo que a gente lê aqui. Só que ele tinha um problema péssimo. E esse problema era o ego dele. E foi nesse ego que ele foi pego. E aí o que aconteceu? Um planejamento foi feito ali. Chegaram no rei com um projeto de lei. Falando, ó rei, o senhor tem feito tantas coisas aqui. Tantas coisas de bom. A gente deve muita coisa ao senhor. Então a gente, em forma de agradecimento, nós vamos dedicar 30 dias de oração a você. A nenhum outro Deus. Somente a você. O rei, que já não era nem um pouco vaidoso, falou, eita, nossa, imagina só, as pessoas orando para mim. Não sei por que adiantar a oração, né? Mas
quiseram orar. E aquele ficou todo vaidoso, né? E a vaidade cegou ele, a ponto dele tramar uma armadilha contra o próprio amigo. Daniel era um dos melhores amigos do rei, um dos que mais o ajudava, um dos seus mais fiéis empregados. Mas o ego cegou de tal forma que ele se deixou seduzir pelo ego e armou contra o seu próprio amigo. Como a cegueira ela é triste, né? E eles convenceram dizendo que a lei deveria ser assinada com um anel, que naquela época significava que a lei não podia ser alterada. E os persas, eles eram famosos pela implantação de leis que não podiam se alterar. O persa era aquele cara que marcou com você, ele chega lá no horário. Ele instituiu uma lei, ele vai lá cumprir. A cultura persa era de palavra. Já viu aquela pessoa de palavra? Faça chuva, faça sol, ela está ali naquele compromisso. Só o trânsito hoje que atrapalha um pouco, né? A palavra das pessoas, eu acho, né? Porque depende muito disso. Mas os persas tinham essas características. Vocês podem ver, por exemplo, na história de Esther, que foi decretado a morte dos judeus, eles fizeram uma lei que não podia ser alterada. Mas o rei selou com um anel. E Daniel ficou sabendo disso. E aí, você vai obedecer ou não? Se coloca no lugar de Daniel agora. Você está beirando os seus 85, 90 anos de idade. E você está se destacando no seu trabalho. Você sabe que os seus colegas querem puxar o seu tapete. E você percebe ali que eles encontraram um ponto. E se Daniel ele fosse se levar pelo ego, ele ia falar assim, eu vou garantir meu emprego. Vou garantir meu emprego. É só 30 dias. O que é 30 dias? Tudo bem. Ó, senhor, dá licença aqui um pouquinho, ó. Seguinte, eu tenho servido o senhor a vida inteira. Eu tenho quase 90 anos de idade. O que seria 30 dias? O senhor precisa ser compreensivo, né? Poxa, me ajuda aí. Igual da Atena fala, né? Me ajuda aí. Mas Daniel não negociou a sua fidelidade. Ele podia deixar de orar ao Senhor. Será que você deixaria de orar? Será que você já trocou a sua fé por um cargo no seu trabalho? Ou por um status? Você já abriu a mão de sua fé por isso? Ou você está passando por um momento difícil em que você tem que escolher entre a sua fé e o seu emprego? Se você não está passando por isso, ou nunca passou, eu posso te dizer com certeza que se você permanecer nesse caminho, você vai passar por isso. Daniel tomou uma decisão. E ele foi pego nessa decisão. Daniel não falou assim, eu vou orar para pirraçar. Não, isso não sou um decreto dele. Eu vou abrir a janela aqui, eu vou orar só para enfrentar. Não, a nossa fé não deve ser para confrontar e pirraçar as pessoas. Daniel, ele só fazia o que ele fazia todos os dias. Que é orar 3 vezes ao dia. E nesse período de comunhão, pegaram ele em flagrante delito. Que crime que ele cometeu? Foi achado orando. Que bênção, hein? Já pensou? Quantos flagrantes bons seriam se cada irmão fosse pego desprevenido? Pastor Rai vai lá na casa de vocês, sem avisar, vai espiando lá, daqui a pouco, peguei. Tá orando. Coisa boa, hein? A mãe abre o quarto do adolescente lá, peraí, deixa eu ver o que esse moleque está fazendo. Vai lá, espia, abre a porta, tá orando. Quem dera todos os flagrantes fossem assim. Estava na lei agora. Quando a lei do Estado entra em conflito com a palavra de Deus, eu obedeço o Estado ou obedeço a lei de Deus? Então, eu estou ouvindo convicção aqui. Vamos combinar uma coisa, quando eu perguntar, vocês respondem. Tá? Vocês estão assustados com o sermão, é isso? Quando tiver a lei do Estado em confronto com a lei de Deus, quem nós devemos obedecer? Amém. Nem todas as leis instituídas pelos homens são da vontade de Deus.
todas as leis que são instituídas pelo homem, que não entram em confronto com a lei de Deus, nós devemos obedecer. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, nós devemos obedecer. Mas quando a lei dos homens entrar em conflito com a lei de Deus, nós temos que desobedecer. E por esse motivo, Daniel foi considerado um criminoso na lei dos homens. Marginalizado, caçado para ser morto. Um homem que não tinha nada no seu caráter, no seu governo que o desabonasse, mas foi julgado injustamente. Tornar uma questão de profunda consciência uma ilegalidade é uma grande traição contra o Deus dos céus. Aqueles armadores que atentaram contra a vida daquele homem fiel a Deus, eles estavam traindo, não estavam traindo Daniel. Eles não estavam traindo o rei, embora eles enganaram o rei. Eles estavam traindo a Deus. E quando você abre mão dos seus princípios, em prol da lei do Estado ou em prol do seu desejo, você está cometendo esse mesmo ato de traição. Que Deus nos livre de estarmos nessa posição de traidores. Daniel resolveu não negociar a sua fidelidade, nem deixar para depois. A verdadeira fidelidade, ela não se negocia por um segundo. A verdadeira fidelidade não pode ser negociada por um segundo qualquer. Porque um segundo qualquer é suficiente para fazer você perder a vida eterna. Você tem adiado a sua fidelidade a Deus? Sem falar, poxa, o seu patrão chega. Não, só um sábado por mês. Só um sábado. Os outros 4 sábados você trabalha, os outros 3 sábados você trabalha não. Você vai para a igreja. Você tem negociado? Ou em outras questões, a gente está falando do sábado aqui, mas existem outras questões que às vezes nós adventistas não percebemos. O sábado está muito claro para nós. E a maneira que nós tratamos o nosso irmão? E a maneira que nós lidamos com as pessoas? São questões que são mais camufladas em nosso meio. Será que estamos decidindo ser fiel a Deus? O rei não tinha o que fazer. A verdadeira intenção dos perseguidores foi revelada. Sabe como os perseguidores do povo de Deus fazem? Eles colocam o seu desejo de perseguir ao povo de Deus com uma roupagem bonita. Não, é para salvar o meio ambiente. Não, é para combater as fake news. É isso. Eles colocam uma roupagem bonita. Não, ó rei. Vamos orar 30 dias para o Senhor. Somos gratos. Mas por trás daquilo há um desejo e uma sede de sangue, que só vai aumentar à medida que esse mundo vai caminhando para o seu fim. Cuidado. Cuidado com os maus que utilizam uma roupagem bonita para fazer você se desviar da sua fé. Você fala, poxa, tem que trabalhar no sábado porque a minha família vai morrer de fome. Eu estou vendo uma injustiça aqui perto de mim, mas poxa, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa passar. Daniel se tornou criminoso aos olhos da lei. E qual que era a sua punição? Cova dos leões. Não tem relatos históricos muito claros sobre como era a cova dos leões, né? Alguns tentam imaginar como seriam, né? Alguns imaginam um buraco assim, grande, que jogava o camarada lá dentro. Tinha umas saídas pelas laterais para que eles pudessem também alimentar os leões. Isso é uma das ideias que eu li sobre a Cova dos Leões, mas a gente não tem um documento histórico que a gente possa assim falar, a Cova dos Leões era mais ou menos isso, tinha banheiro, não dá para saber. Mas Daniel foi jogado ali. O rei tentou salvar ele de todas as maneiras, mas a lei não tinha retorno. E
Como foi feito esse selamento, né? Ele foi lançado, ele selou a pedra com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O que significa isso? Por que não foi só o selo do rei? Por que também os nobres tiveram que deixar o seu selo aqui? Porque era só aquele meio que Daniel poderia ser executado. Por que aqueles homens ali que atentaram contra a vida de Daniel não chegaram assim, os leões não comeram ele, vamos tentar outra forma de matar? Porque a lei ela foi selada, ela não pode ser alterada de nenhuma maneira. Então, Daniel desonrou, então ele tem que ser morto apenas pelos leões. É aquela sentença em si. E nada mais e nada menos do que aquilo. Então, isso, de certa forma, foi uma estratégia do rei para dizer, se os leões não comerem ele, eu tenho uma salvaguarda para que eles não sugiram uma outra condenação. Para você ver como o rei não era de todo mal, mas ele foi apanhado nessa armadilha. Ele não seria morto por nenhum outro meio que não fosse os leões. E os selos, alguns falam que era uma forma de rolo, alguns falam que era tipo de um reboco. Há várias assim versões sobre como poderia ser esse selo, mas significava uma coisa, está selado. Mas o selo do homem não significa nada. Presta atenção. O selo do homem não significa nada perante a decisão de Deus. Não importa o que o homem estabeleça, o que ele decida. Se não tiver debaixo do guarda-chuva da vontade de Deus, meu amigo, não vai acontecer. Só pode chegar e falar, vou te matar amanhã. Eu vou tirar a sua vida amanhã. Se Deus falar, meu camarada, você não vai, não adianta. Mas você não vai. A arma não vai pegar. O anjo vai aparecer do seu lado. Qualquer coisa, não importa. Se Deus falou que não vai, não vai. E Deus já tinha estabelecido que Daniel não morreria. Mas Daniel não sabia disso. Para Daniel, talvez, 90 anos de idade, talvez Deus queira me recolher. Mas esse não era o plano de Deus. Ele foi considerado inocente aos olhos de Deus, né? Aqui no verso 21, o que fala? Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó Rei. Esse é o essencial. Daniel era um criminoso perante a lei dos homens, mas ele foi considerado inocente aos olhos de Deus. Qual que deve ser sua preocupação? É ser inocente aos olhos de Deus. Essa deve ser a sua prioridade e a minha prioridade. O que acontece depois? Daniel passa a noite naquela cova. Aqueles leões não o atacam. Os anjos do Senhor fecharam a boca daqueles leões. Amém? Enquanto os persas tinham que ter um esforço para catar aqueles animais. Porque era comum a caçada de animais naquela época. Hoje as pessoas caçam com arma, mas naquela época era espada. Não? Você acha que era fácil caçar um leão? Não era. Enquanto Deus não precisa caçar. Deus ele só fala, shh. Essa é a diferença do poder do homem para o poder de Deus. Na realidade, a diferença do poder de Deus para o poder do homem. E aí, Dário inquieto, não conseguiu dormir à noite. Eu preciso salvar, e agora o que eu vou fazer? Será que ele está sendo mordido nesse momento? Será que ele está gritando de dor lá? A culpa é minha, a culpa é minha. O meu melhor funcionário eu coloquei na cova dos leões. Culpado, ficou em jejum. Talvez orou do jeito que ele conhecia ali, porque Daniel pregou para ele. Ele orou do jeito que ele conhecia a Deus. No pouco que ele conhecia, ele se tornou mais sincero do que aqueles que procuravam tirar a vida de Daniel. Depois ele, com pesar no coração, imagino com lágrimas nos olhos, chega para ver aquele seu fiel funcionário. Ele fala, você sobreviveu, Daniel? Estou dizendo nas minhas palavras, né?
Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Pôde livrá-lo dos leões? Olha como o conhecimento desse rei era pequeno. Deus tudo pode, mas nem tudo Ele quer. Se Deus ele não te livrou de uma coisa que você está passando, alguma perseguição, não é porque Ele não pode, mas porque Ele não quer. E por que Ele não quer? Não sou eu, Paulo, que vou dizer para você aqui. Porque eu não tenho acesso aos oráculos secretos de Deus. Mas Ele tem um bom motivo para isso. Foram lançados nas covas dos leões aqueles que perseguiram. Vocês conseguem olhar nessa história um vislumbre do futuro? A perseguição contra o povo de Deus vai se virar contra os seus inimigos. Aqueles que lançaram o decreto de morte ao povo de Deus serão condenados no juízo divino. Nós seremos libertos dessa cova onde existem leões, o diabo e seus anjos que estão rodeando para nos atacar. E a volta de Jesus será a libertação da cova desse mundo. Amém? O juízo que essas pessoas estão tramando fazer contra o povo de Deus vai se virar contra elas. Por isso, permaneça fiel a Deus. Tem uma frase de Lutero que inclusive é citada no livro do Grande Conflito, o livro do ano, que ele diz assim: ainda ele tinha que comparecer ali, eu esqueci o nome do evento que ele tinha que comparecer para depor, e o pessoal quer sua cabeça. O pessoal no caminho ficou falando para Lutero: ó, Lutero, não vai lá não, o pessoal vai querer te matar, o pessoal vai querer te colocar na fogueira. O que Lutero disse? Ainda que ascendessem por todo o caminho de Worms, que era uma cidade, a Wittenberg, uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo. É uma forma carinhosa de se referir ao papado, né? E lhe quebrar os dentes confessando o Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa frase é muito forte. Essa frase é muito forte. O Departamento de Liberdade Religiosa tem feito o possível, né? Nós temos adventistas que representam isso lá fora, que instituíram leis para nos ajudar a garantir a nossa liberdade religiosa. Mas nós sabemos que isso não vai ser para sempre. Nós temos que estar preparados para que quando eu for levar a minha carta na faculdade dizendo que eu não posso estudar na sexta-noite, eu tenho que estar preparado para a faculdade me dizer não, e ciente da decisão que eu tenho que tomar, porque e se a faculdade dizer que não? Que você vai perder, que você vai ter que terminar a faculdade depois, você vai ficar de DP, você tem que gastar mais, e aí? Que decisão você vai tomar? Nós devemos usar a liberdade religiosa que nós temos hoje, como Daniel usou, para testemunhar. Você acha que Dario chegou e falou: Daniel, servo do Deus vivo? É porque Daniel falou para ele. Não foi ele que chegou à própria conclusão. Tem até uma experiência que eu trabalhei com... eu não, né? Na realidade, eu era uma criança que procurava lá no colégio ser liberto ali das sextas à noite para não estudar, né? Eu tinha que ficar saindo cedo para que não pudesse passar o horário do pôr do sol. E ali o responsável pelo departamento de liberdade religiosa aqui dessa igreja na época era o irmão Marco Lima, que a maioria conhece. E ele foi lá porque eles não queriam aceitar a carta. Então ele foi lá naquele colégio com meu pai e eles conversaram com a diretora daquele colégio, a Solange. E ali eles conseguiram, ali, pela graça de Deus, me conceder o direito de sair mais cedo na sexta-feira. Teve uma programação, curiosamente, do Dia das Mães naquele ano, que foi feita numa igreja católica, né? Eu estava lá também, minha mãe também estava lá. E para minha surpresa, eu nem sabia, o irmão Marco estava naquele púlpito, pregando, por quê? A diretora convidou ele para estar falando para aquele público de diversas religiões.
A liberdade religiosa, ela nos dá oportunidades. A gente quer decreto, não, decreto dominical e tal, e vai vir. Mas a gente nem está aproveitando a nossa liberdade para pregar. Aí você está querendo decreto, você está se perdendo. Não, que o decreto sai amanhã, mas você está perdido, o que adianta? Vamos focar no agora. O que podemos fazer agora com a liberdade religiosa que nós temos? Privilégio que outros por aí não têm. Exemplo dos países dominados pelo islamismo. Hoje, alguns ensaios estão acontecendo para um tipo de lei que vai querer dizer o que você vai postar nas suas redes sociais. Que logo, logo vai querer dizer para você em que você vai ter que acreditar, que dia que você vai ter que trabalhar, que dia que você vai ter que fazer suas compras. Infelizmente está em trâmite, como muitos aqui que estão informados, o PL da censura, que se intitula PL das fake news. Uma forma velada, uma roupagem. Lembra? Lembra da roupagem lá que os homens chegaram para Dario e falaram lá, olha, a gente quer adorar 30 dias e tal, mas na realidade o desejo era que? Era armar contra a vida do Daniel? Aqui foi derrubada no Congresso em primeira instância, mas está tentando ser feito um contorno para que essa PL seja aprovada. E algumas redes sociais já se manifestaram contra isso, como o Telegram e o Google, e foram multados por isso. Nós bem sabemos, irmãos, vocês que se informam, nós bem sabemos o que a política atual tem defendido. Nós bem sabemos, eu não preciso citar aqui, no que eles querem transformar as crianças hoje. Então, se você, por acaso, quiser postar fazer um post na sua rede social que a relação homoafetiva é pecado, se essa PL da censura for aprovada, você pode perder o seu acesso às suas redes sociais. Isso é o mínimo. Mas alguém que está com o poder de censura na mão, ele pode fazer qualquer coisa que não esteja de acordo com a vontade dele. É perigoso isso. Mas vocês estão preparados? Vai acontecer? Não sei. Não sei se vai acontecer. Mas é uma brecha de que pode acontecer. Como será a sua fé? Poxa, eu não posso ficar sem o meu WhatsApp. Posso ficar sem. Isso aí é básico, né? Mas tem gente que morre, parece que está sem um respirador. WhatsApp, internet, Facebook. Entra em estado de choque. Você está preparado para isso? Você está preparado para ser mandado embora do seu emprego? Porque você não vai trabalhar no sábado? O que vai acontecer? A reversão do édito, como aconteceu no dia de Daniel, e a punição dos acusadores. Qualquer que seja a lei que eles queiram implementar para nos privar da nossa liberdade religiosa, essa lei será revertida no dia da volta de Jesus. Amém? Como vamos resistir às grandes provas de fidelidade se caímos nas coisas pequenas? A gente fala, nossa, o seu foco é na cova dos leões, mas você está perdendo ali para o passarinho que está fazendo um ninho na sua cabeça. Às vezes a gente quer dar o passo maior que a perna, mas a fidelidade é uma caminhada diária. Daniel foi fiel naquele momento? Quando Daniel foi fiel? Desde que seus pais o educaram. Ele chegou lá em Babilônia e ele falou, eu não vou comer de tudo que está servindo aqui. Começou em algo pequeno. Pense nas pequenas coisas agora. Esqueça um pouco a cova dos leões. Em que deixamos de ser fiéis? Eu sei das minhas falhas. Mas você pode refletir sobre as suas. O inimigo nem precisa ameaçar nossa vida às vezes. Basta ele nos apanhar dentro do nosso próprio desejo pecaminoso. Como ele apanhou Dario. Dentro do seu próprio orgulho. Aí o inimigo não me persegue, não estou passando por perseguição. Claro, ele nem precisa perseguir você. Ele coloca o seu desejo na frente dos seus olhos e você vai lá e faz. Você acha que o inimigo quer perseguir gente assim? Isso aqui já é meu. Isso aqui já está nas minhas mãos.
E eu tenho 3 perguntas para... uma pergunta, na realidade, para que você reflita esta manhã. Para encerrarmos o nosso sermão. Você está preparado para ser visto como um criminoso aos olhos da lei, dos homens? Você está preparado para ter o seu nome ali, talvez? Eu estou imaginando aqui que eu sou muito criativo, tá, gente? Não me leve a mal, não. Mas tem um post ali com o rosto do irmão Sérgio lá. Procura-se criminoso. O irmão Sérgio vai ter que fugir da casa dele. Procura-se criminoso. Qual que é o crime dele? Obedecer à Bíblia, né? Que ironia, né? Fundamentalista. Você tá disposto a ser buscado lá e ter o risco de ser linchado? Você sabe, né? Você já sabe que casos de pessoas que foram falsamente acusadas de até estupro, abuso. Teve um caso de um rapaz que foi morto, linchado ali, se eu não me engano, algum tempo atrás, porque foi confundido com criminoso. O mundo, como Jesus disse, o mundo me odeia e ele vai odiar vocês também. Você está preparado? Aí você fala, não, eu estou preparado. Se alguém entrar aqui nessa igreja e colocar uma arma na minha cabeça, eu vou dizer, eu não vou negar a Jesus. É fácil falar isso. É fácil para mim falar isso. Mas na hora que as emoções estão à flor da pele, é aí que a fidelidade entra em jogo. É quando o bicho pega. Os iguais não suportam os diferentes. Quem faz erros iguais e está todo mundo ali num conluio, numa sociedade da injustiça, eles vão ver aqueles que querem agir de acordo com a lei de Deus de maneira insuportável, com um ódio maligno. E o 2 Timóteo 3,12, o último texto que nós vamos ler, para terminar essa mensagem da manhã, diz de uma certeza que você tem que ter se você se colocar no caminho de Deus. Isso não é para assustar. Isso serve para você se preparar. Para você se apegar a Deus. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. 2 Timóteo 3,12 diz, sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Deus promete que você vai ser próspero? Sim ou não? Materialmente falando, vamos dizer, né? Acho que eu não fiz a pergunta certa. Todo mundo vai ser rico assim, milionário? Não. Deus não promete isso. Mas Deus promete que você vai ser perseguido. Isso Ele promete. Como está a nossa vida com Deus, né? Devemos refletir sobre isso. Como devemos aproveitar essa liberdade religiosa que nós ainda temos aqui? Essas são as perguntas que eu quero que vocês reflitam durante esse dia. Que Deus abençoe vocês e um excelente sábado. Temos uma mensagem musical agora, é isso? Mensagem musical que possa tocar o nosso coração mais uma vez. Som. Amor inexplicável é o amor de meu Jesus, que vai além do céu azul, além do mais profundo mar.
grande, inexplicável é esse amor. Histórias incontáveis Deus mostrou com seu amor, que prometeu um lindo lar, logo vem pra me buscar. Agora pude perceber que nesse amor posso viver. Naquela cruz se entregou, foi por mim, foi por você. Que grande amor encontrei em meu Senhor. Que grande amor recebi do Salvador, por confiar em suas promessas, entregar meu coração. Então eu entendi que grande, inexplicável esse amor. Mais perto de Jesus eu quero estar, junto aos seus pés é meu lugar. Lá no céu quero estar, pra poder desfrutar do que meu Deus preparou para mim. Que grande amor encontrei em meu Senhor. Que grande amor recebi do Salvador, por confiar em suas promessas, entregar meu coração. Então eu entendi que grande, inexplicável é esse amor. Então eu entendi que grande, inexplicável é esse Peço à igreja que se coloque em pé. Esse louvor aqui cantado, ele expressa a nossa verdadeira motivação de ser fiel a Deus. O amor dele por nós. Ele deu a vida dele por nós, e quem somos nós para não querermos dar a nossa vida por ele? A nossa motivação não é medo de se perder. A gente não pode usar o medo como combustível de crença. Porque 1 João diz que no amor não existe medo. O amor lança fora o medo. Então não adianta nada você entregar o seu corpo para ser queimado, como diz em 1 Coríntios 13. Mas se você não tiver amor, nada serei. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, estamos aqui na Tua casa com a sensação de que ainda precisamos melhorar muitos aspectos da nossa fidelidade, Pai. Nós focamos muitas vezes nos aspectos grandes da fidelidade, como dar a nossa própria vida a Ti, por exemplo, mas ignoramos aspectos que muitas vezes passam desapercebidos aos nossos olhos. Que o Senhor nos abra os olhos, Pai, para que, como Daniel, que desde a decisão sobre o que comer, ele foi levando a sua fidelidade até a cova dos leões, Pai. Que o Senhor nos prepare, ainda que não seja esse o nosso destino final, Pai, mas que o Senhor nos prepare para a cova dos leões. Que o Senhor nos prepare para o que for necessário nós passarmos. Nós não sabemos,
mas pedimos ao Senhor forças para este momento, que possamos exercitar essa força junto a Ti desde agora. Nos dê sabedoria para usar da melhor maneira possível a bênção que nós temos da liberdade religiosa aqui no nosso país ainda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Precisar de alguma carta lá para levar na faculdade, a faculdade não está querendo deixar você estudar, se faltar na sexta-noite por causa do sábado, vocês podem falar comigo aqui, que nós fazemos uma carta aí para vocês. E se não deixarem, nós vamos lá para conversar lá. Tá bom? Tem alguma coisa agora? E amanhã nos encontramos novamente, a partir das 9 horas. Amém.